Sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do Ismael, fez um contato comigo há um tempo atrás. Agradeço pela imensa paciência do Ismael também, porque eu sei que eu não fui uma pessoa para responder rápido em vários momentos, com a Luísa, né, minha filha nascendo, e todo o trabalho gostoso que envolve essa fase inicial, da qual eu gosto muito de participar também. Então acaba que às vezes você vê a mensagem, a criança chorou, você já esqueceu a mensagem, você vai lembrar 3 dias depois, você tem que pedir desculpa porque você não respondeu em tempo. Então eu agradeço a paciência do Ismael e de quem mais também, de que Miqueias falou comigo também, né? Então quem mais estava no grupo, que eu acabei não respondendo em tempo, mas agradeço, muito grato pelo convite, né? Feliz de estar podendo participar, de alguma maneira também contribuir para poder pensar esse tema da educação escolar. Eu, como já foi dito, me chamo Igor, eu sou professor da Rede Pública Federal há 10 anos, desde 2015, mas comecei na educação há bastante tempo. Né? Eu estou com 36 anos de idade e dou aula desde os 18 anos de idade. Então, acredito que haja alguma coisa também a contribuir pensando em termos de profissionalização mesmo, de muita gente está aqui me ouvindo, que imagino que possam ser graduandos. Eu não sei se tem graduandos aqui, quantos são, mas quem for graduando pode mandar um joinha para eu ter uma noção aí, para eu ter uma noção de quem está ainda na faculdade de História, enfim, e talvez esteja projetando a coisa do mercado e da escola e pensar como é que vai ser essa inserção. Bom, começando então, eu. Cadê? Aqui. Então, o começo de tudo, né, foi a ideia de pensar em ser professor. Eu não sei como cada um aqui chegou na faculdade de História, mas eu primeiro decidi ser professor para depois decidir por história. Foi esse o processo. Eu concluí que eu queria dar aula, que eu sabia lecionar, e eu acho que muitas pessoas passam por um processo parecido, às vezes até lecionando na igreja para diferentes setores e consegue perceber que tem algum tipo de borogodó. Eu gosto de falar borogodó porque borogodó é um termo bem abrangente, popular, que dá conta de vocação e outras coisas, sabe? A pessoa tem jeito, leva a ter algum tipo de qualidade para aquilo e decide dar aula. E meu caminho foi esse. Inicialmente eu tinha pensado em fazer direito. Né? Desde criança, desde os 4 anos de idade, eu falava que eu queria ser juiz. Talvez eu nem entendesse o que era ser um juiz, mas de alguma maneira eu concluí que eu queria ser juiz com 4 anos de idade. Isso eu mantive na minha cabeça até o ensino médio, quando eu comecei a pensar de fato o que eu queria fazer da vida. Uma coisa eu tive certeza em boa parte da minha vida, eu sempre falava isso enquanto aluno na escola: eu posso fazer qualquer coisa, menos ser professor. Acabou que eu cheguei no ensino médio e concluí que queria dar aula. E aí eu optei pelo curso de História, e assim comecei minha trajetória. Passei com 18 anos aqui no FRJ, Rio de Janeiro, Largo de São Francisco de Paula, ali no centro do Rio de Janeiro. Quem é do Rio conhece essa parte ali, próximo da Uruguaiana. E comecei ali meus passos. E já na universidade, no primeiro mês, eu comecei a dar aula. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu percebia e sempre notei que a questão da sala de aula parece muito distante em alguns momentos para universitários. E eu logo imaginei que seria importante começar logo na sala de aula, pegar o jeito, pegar o resto do chão do ambiente escolar para desenvolver esse tipo de conhecimento que seria útil para a minha profissão. Então, eu comecei a dar aula com literalmente um mês de universidade na Vila Olímpica da Mangueira. Quem é do Rio novamente, pega ali a linha 2 do metrô, você vai passar pela estação Triagem, você vai olhar pela janela, você vai ver uma Vila Olímpica ali na Mangueira, e ali tem um CIEP, tem até as cores verde e rosa em alguns momentos. Quem é do Rio aqui talvez pode jogar um joinha para saber quem é do Rio de Janeiro. E aí eu comecei dando aula lá. Era um pré-vestibular comunitário, e dali eu fui para a rede privada, comecei a dar aula também num curso que já não existe mais aqui no Rio, que é o curso Miguel Couto, Colégio Curso Miguel Couto, depois, já formado, quer dizer, o Colégio Curso Miguel Couto foi antes formado, né, com monitor e professor de pré-vestibular, que é uma coisa que é um pouco mais fluida, não exige tanto aquela coisa da formação ainda. E depois, já formado, comecei a trabalhar num colégio chamado Sion, que fica no Cosme Velho. Embora o nome Sion não é uma escola judaica, é uma escola católica, porque é Nossa Senhora de Sion, um local onde eu adorei trabalhar. Então, foi esse começo assim de carreira, né? Eu comecei visando ser professor. E eu até comento que eu nunca imaginei fazer curso superior para depois fazer mestrado, doutorado. Pesquisa sempre me pareceu uma coisa muito distante. Eu não sei como é que é para vocês que estão me ouvindo, mas sempre me pareceu uma coisa muito distante a princípio. Né? Eu vim de uma classe média baixa, uma classe popular assim que via a universidade pública como algo muito distante, como algo já muito desafiador. E quando eu entrei, eu estava muito feliz. Eu falei, cara, eu vou formar uma universidade pública,
vou ser professor como eu quero. Sentia que tinha o tal do Borogodó, como eu falei desde o início. Falei, cara, isso aqui vai dar futuro para mim. E é isso. Só que, por acidente, eu acabei virando pesquisador. Né? Por acidente, minha trajetória me levou para pesquisa também. Eu falo por acidente porque não foi algo com o qual eu sonhei. Mas, na verdade, começou a ser sonhado por outras pessoas e aquilo acabou sendo introjetado por mim, muito pela figura do meu orientador, que hoje é um amigo meu, com quem estarei numa banca na sexta-feira, ele como orientador e eu como avaliador da banca, que é o Flávio dos Santos Gomes. Quem aqui estuda História do Brasil Imperial, estuda escravidão, conhece o Flávio Gomes, tem inúmeras obras sobre esse tema, e ele foi meu orientador na graduação. Ele começou a me estimular a ideia de fazer o curso, fazer o mestrado. Né? E aí eu fiz o mestrado, passei no mestrado, né? Na verdade, comecei a fazer pesquisa na UFRJ, ia para o Arquivo Nacional. As pesquisas inicialmente são muito tediosas. Quem fala que gostou de pesquisa de cara, eu tendo a achar que é mentira, porque você pega o arquivo, aquelas fontes muito antigas, o Arquivo Nacional é mais escuro do que outros arquivos. Quem já foi ao Arquivo Nacional sabe o que eu estou falando. Então, em alguns momentos, você quase dá uma pestanejada em cima da fonte. E aí eu comecei com o tempo a gostar, comecei a pesquisar a escolarização de escravizados, libertos e livres de cor no Rio de Janeiro. E que foi minha pesquisa, né, acadêmica, segui por esse lado, defendi minha graduação nesse tópico e essa pesquisa me rendeu um prêmio em 2008 na universidade. 2008 não, perdão, 2008 foi o ano que eu entrei com 18 anos, 2011. Prêmio de melhor trabalho da área de humanas da UFRJ, eu ganhei um prêmio na época da iniciação científica. Isso me gerou portas também interessantes e no mesmo ano fiz a prova para o mestrado e passei. Então saí da graduação em dezembro, fiz a colação de grau e saí já direto em março do ano seguinte, começando o mestrado também na UFRJ, na área de educação, no campo de currículo. Por isso que eu, inclusive, enviei para vocês o texto sobre currículo, né? Porque, de alguma maneira, atravessa os meus estudos e questões escolares fundamentais sobre as quais a gente sempre se debruça. Então, eu fiz o mestrado em educação de 2012 a 2014. Em 2015, eu fiz a prova de seleção no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, que é um instituto federal. É um colégio de mais de 180 anos, 185 anos, né? De 1837. E eu fiz uma prova de seleção, ele virou Instituto Federal nessa casa dos anos 2000, né, para cá. Eu fiz a prova, entrei, e aí depois disso me abriu a possibilidade de fazer doutorado, né, porque trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo é muito complicado, a gente sabe disso. Inclusive, um parênteses, né, o doutorado me permitiu fazer pesquisa pontualmente porque foi rápido mesmo, nos Estados Unidos. Eu fui na Rice University. Hoje eu sou pesquisador associado deles, aqui no Brasil. Mas eu estive lá em 2018. E quando eu estive lá, foi engraçado, Ismael, que o pessoal, a pessoa que me recebeu, a doutora Alida Metcalf, me recebeu lá. Quando eu falei que eu era professor de ensino médio, ao mesmo tempo que eu fazia meu doutorado e fazia pesquisa, e estava lá para poder palestrar e fazer pesquisa lá e voltar para o Brasil, ela falou assim, como é que é isso? Os americanos ficam loucos. Como é que é isso? Que você está falando que você é professor de high school e também dá aula na pós-graduação no Brasil, que eu dou aula na especialização no Pedro II também, de História da África, e também faz pesquisa? Aí eu falei, é isso. E é aquela coisa, eles ficam chocados. Como é que os brasileiros fazem isso? E de fato, né? Como é que a gente consegue articular tudo isso? O que não é um motivo de orgulho para quem conclui, mas não devia ser um motivo da gente se alegrar, né? De ser assim, que acaba sendo de muita exigência. Quem aqui está em sala de aula e pesquisa ao mesmo tempo sabe o que eu estou falando. E ainda formar família, todo mundo aqui, pela natureza do grupo, tem um envolvimento minimamente mais forte com ali a instituição eclesiástica, então acaba trabalhando na igreja também. Então tem todo esse trabalho que a gente já sabe que envolve, né? Tende a casar um pouco mais cedo, formar família, então tem uma série de desafios, né? E depois eu fiz doutorado, fiz o mestrado em educação com a Ana Maria Monteiro, talvez alguns conheçam também no campo de educação, história da educação, e voltei para o doutorado na UFRJ também, mais para a história. Voltei para a história com o Flávio Gomes, e lá fiz a minha tese, inclusive os mapas que eu fiz na Rice, alguns mapas que eu produzi pelo projeto Imagine Real, estão nessa tese e que vão estar no meu livro que vai ser lançado esse ano, chamado Com Tinta de Liberdade, Professores, Raça e Cartografia de Educação na Corte Imperial, onde eu faço todo esse desenho da realidade escolar do Rio de Janeiro imperial do século XIX, como essa comunidade negra, nas suas mais variadas dimensões jurídicas, participava da dimensão da escolarização, como é que ela se educava e para que ela se educava.
Nesse meio tempo, como eu falei, a pesquisa foi um acidente para mim, mas um acidente muito legal. Isso me levou a Rice 2 vezes e me levou a Harvard uma vez, que é onde foi essa foto que eu participei de um workshop de pesquisa, que é o Mamolen Workshop, que eles convidam doutorandos. Na verdade, você participa de uma disputa e eles selecionam uns 15 a 20 trabalhos de doutorandos de todas as Américas, não só Américas, né, do mundo todo, que fazem pesquisas sobre dimensões afro-latinas. E aí, meu trabalho chamou atenção e eu tive lá em 2019. Então, eu consegui, eu tenho consciência disso, né? Uma ancoragem de trabalho que não é comum dos professores, não é comum. Então, a minha trajetória é uma trajetória difícil, né, no sentido de como a de muitos professores de conseguir um lugar ao sol, mas eu também tenho consciência que hoje eu sou muito privilegiado na média, eu tenho consciência que a realidade da maior parte dos professores em escolas privadas ou então nas escolas públicas que não são federais é muito mais complicado, né? A escola privada, a gente tem visto um esgarçamento das condições de trabalho, os valores diminuíram muito. A hora-aula de quando eu comecei em 2008 e agora são diferentes. E eu falo isso não para assustar nenhum graduando, por favor. Entenda que eu falo com muita calma para ninguém sair da live correndo. Mas eu acho que se eu fosse adolescente hoje, tá? Em 2007 eu decidi fazer, 2006 eu decidi fazer história, certo? Eu fui adolescente em 2006. E aí eu olhava para os meus professores, para os relatos deles, alguns até comentavam sobre salários com a gente, e isso me influenciou, certo? Eu acho que se eu fosse aquele adolescente hoje, eu tenho dúvidas se esse projeto continuaria. Por favor, ninguém corra da live agora, por gentileza, da aula. Mas eu tenho dúvidas, porque quem aqui está no mercado de trabalho sabe como a coisa esgarçou, como os valores foram deteriorados e como as relações de trabalho se tornaram mais tensas, por N motivos, por questões das mais variadas, não só econômicas, mas a forma como a instituição escola lida com o ambiente externo, com as famílias, com dimensões políticas. Está tudo muito tensionado, né, para a gente. Então, acho que isso é uma questão a se pensar. Por favor, ninguém fuja, repito, mas é uma realidade. Eu sou muito sincero, eu vejo que é um contexto muito diferente do que o contexto que eu peguei em 2006, né, quando eu decidi fazer isso. Enfim, mas seguindo, né, eu acabei ficando no mundo escolar e eu sou muito sincero que eu amo muito a minha profissão, gosto muito do que eu faço, sem muito romance, é minha profissão, não é a minha vida, nossa vida é mais do que isso, nossa identidade não está presa nisso, mas eu gosto muito de escola, né? Como eu falei, estou no Pedro II há mais ou menos uns 10 para 11 anos. A minha entrada passou também por uma poderosa mão de Deus, porque na época eu estava com uma questão nas pregas vocais e, enfim, passei por todo um processo que depois eu posso comentar na medida que eu for conhecendo o pessoal, posso contar essa história com mais calma, mas é uma história que eu conto para meus alunos também, né? Enfim, entrei lá e comecei a fazer vários projetos, né? Então, dou aula no Pedro II e também participo da especialização em ensino de história da África, onde eu sou professor de África medieval, vamos chamar assim, né? Esse corte medieval, o termo a gente sabe que é emprestado de uma cronologia europeia, mas é como a gente geralmente define. E no Pedro II dou aula para o ensino médio, além também de ter iniciação científica. E eu comecei com o chamado Para de História, que era esse projeto, e que a gente fazia uma espécie de vlog, onde cruzava elementos da vida comum com o ensino de história. Então a ideia era realmente fazer um vlog com iniciantes que recebiam valores por isso, então é um IF, né? É pesquisa científica, eles recebem valores como iniciandos. E a ideia era realmente fazer um vídeo onde eu começava fazendo um vídeo onde não parece que é uma questão de história especificamente, mas aí depois vira algo de história. Eu costumo brincar que os estudantes não podem saber que estão sendo educados. Eles não podem imaginar isso. Você tem que trabalhar com eles se eles saberem que estão sendo instruídos. Em algum momento, do nada, eles falam: ih, caramba, estamos aprendendo, né? Então tem que ser tudo muito estratégico. E aí os vídeos eram basicamente eu contando algo da vida comum para depois gerar um tipo de engajamento com a história. Por exemplo, eu começava a falar sobre desenhos animados, como quais são os desenhos que eu mais gosto. O vídeo começa assim, por exemplo, um dos vídeos. E eu comentava que o meu aniversário de 1 ano foi dos Ossinhos Carinhosos, isso é verdade, tá? Foi dos Ossinhos Carinhosos, desenho do qual eu gostei muito, inclusive quando criança, tá? E possivelmente será o tema do aniversário da minha filha Luísa. Então, fica aí mais uma curiosidade para vocês. Ninguém pediu, mas está aí a curiosidade. E eu comento sobre os desenhos e depois eu começo a falar como desenhos têm valores, né? Tem dimensões morais e valores, e como isso também ajuda a forjar certas identidades, certos pensamentos políticos e cair na Guerra Fria.
porque no contexto de Guerra Fria havia desenhos também que procuravam projetar esses valores dentro dessa disputa política, ou seja, era um vídeo sobre desenho animado, sobre ursinhos carinhosos, e depois caía no campo da educação, caía no campo do ensino de história. Então, é um exemplo de uma coisa que eu posso fazer no IF, que eu desenvolvi no IF, e que tem a ver com o ensino, precisamente, né? Pensando também no uso do digital associado ao ensino escolar. A realidade dos estudantes do Pedro II é uma realidade diversa em termos econômicos, mas é uma realidade mais estruturada na média do ensino público. Não sei se tem alguém aqui que dá... Bom, pelo menos ensino público do Rio de Janeiro. Eu não posso falar por todo o Brasil é muito grande, realidades muito diversas. Mas quem aí for do ensino público, dá aula já, dá um joinha para eu saber se tem professores aqui, gente já formada, mestres, doutores, enfim, estão no ensino público, estão lecionando, e as realidades podem ser muito diferentes das que eu estou falando aqui para vocês, né? Bom, e a partir dessa dimensão todo mundo escolar e do que eu tenho produzido, a gente tem desafios, né? E eu acho que quem aqui está em sala de aula já os reconhece e quem não está em sala de aula os imagina. Então, desafios com relação, por exemplo, à capacidade, hoje eu acho que está acentuado, a capacidade de reter a atenção dos estudantes, né? Esse processo de cérebro fritado dos alunos é real, a capacidade de abstração é menor, a capacidade de reter a atenção é menor, é mais difícil, a gente está tendo que ter mais estratégias. E não adianta só pensar em mais digitalização, a gente tem que pensar em estratégias das mais variadas, às vezes, inclusive, ser mais analógico também, né, do que digital. E aí, enfim, tem o lúdico, tem os jogos, tem as interações, tem as dimensões socioafetivas, tudo isso pode contribuir, né? Penso, inclusive, que a dimensão socioafetiva, nós, como professores e com o tipo de dimensão intelectual e moral que nós temos, ocupamos um espaço importante nesse âmbito, né? Porque a dimensão afetiva sempre está no nosso horizonte e isso é uma coisa importante. Estudantes, às vezes, e eu sempre falo que, na verdade, isso é muito comum no ensino médio, no ensino superior, não, mas no ensino médio, sim. Os alunos, primeiro, eles definem se gostam da gente para depois saber se gostam da disciplina. Eles primeiro avaliam a gente. Deixa eu ver se eu gosto desse cara e se eu não gosto desse cara. Depois que eu gostar dessa pessoa, aí eu avalio se o que ele fala tem pertinência. Então, primeiro a gente ganha o estudante para a gente. Depois a gente pensa muito na questão escolar. No universo da universidade é completamente diferente. A universidade é tipo assim, cara, esse cara é um mala, mas a aula é muito boa, né? É assim que funciona. Pô, o fulano é grosseiro, né? Mas a aula dele é demais. Não tem como eu não assistir essa aula. Está num outro cenário de vida, né? Num outro contexto. Então, a gente tem essa coisa de ganhar dos estudantes. Se bem que também eu não sei como está a universidade hoje. Não sei a impressão se tem professores universitários aqui também, ou de especializações. Dá um joinha para eu saber também se tem alguém. Mas eu tenho impressão hoje que ninguém lê mais nada. Ninguém lê nada. A gente chega para dar aula. E aí, gente, o que acharam do texto? Cara, ninguém lê nada. É surreal, né? Já, na minha época, muita gente se formou sem ler. Vamos ser bem sinceros. Muita gente se formou lendo muito pouco. Mas hoje é igual fazer doutorado até 2023 e fazer doutorado hoje. Quem fez até 23 fez com suor e sangue. De 23 para cá, com os prompts, as coisas facilitaram um pouco, né? Então as pessoas estão lendo menos também no curso superior. Mas a questão afetiva, como eu falei, pesa muito mais na dimensão do ensino escolar, propriamente dito, na educação básica. E aí peço também um joinha para uma outra coisa que eu vou associar aqui para saber quem trabalha em 2 escolas ou mais. Dá um joinha aí também, para poder eu saber. Que eu acho que isso é algo também profundamente desafiador. Porque eu tenho essa possibilidade de estar no Pedro II. Estou lá, né? Estou ali trabalhando. Mas a maior parte dos professores não trabalham nem em 2 escolas. Trabalham uma escola em cada dia. Né? Trabalha uma escola segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta, uma sexta-feira. Às vezes faz uns extras no sábado, né? E o domingo está na igreja. Do nosso pessoal aqui, né? Com quem estamos conversando nesse cenário aqui. E cada escola tem metodologia própria, material próprio, tem semanas de provas muito próprias, formas particulares de pensar as coisas, isso quando há clareza do projeto político-pedagógico, que é um desafio. Certa ocasião, eu lembro que eu cheguei
numa escola que eu fui fazer o processo de seleção, e eu fiquei muito feliz de estar no processo de seleção, que é o Colégio Sion, porque eu abri o site e tinha lá um evidente e claro projeto político-pedagógico. Estava lá. Eu pude ler o projeto, ver os alinhamentos, por uma questão nossa como cristãos. Isso é importante, porque isso revela, da dimensão do currículo, como nós falamos já nos textos que eu enviei, identidades, valores, propósitos, como pensa a educação, né? Qual o propósito dessa educação, a que serve, né? Tudo isso está no jogo do currículo. Né? O currículo não é só um documento. Né? O currículo é um discurso. Né? O currículo é produzido a partir de intenções. Então, as nossas intenções produzem um currículo e essa produção que nós desenvolvemos geram conteúdos, disciplinas, aulas e geram seleções do que é ensinado, do que não é ensinado, como se ensina, ou para que se ensina. Tudo isso está muito vinculado também a esse fundamento do projeto político-pedagógico. Então, eu fiquei muito feliz de fazer essa entrevista, porque tinha um projeto político-pedagógico e eu pude expressar que tinha lido esse projeto, que tinha alinhamento, e depois eu entrei na escola na sequência e fui muito feliz lá, só saí de lá porque realmente passei no curso do Pedro II e não podia continuar lá. Agora, uma outra ocasião, quando eu estava ainda na universidade, eu era estudante da graduação, de licenciatura, eu lembro que tinha um trabalho, desses trabalhos que a gente recebe, né, na graduação, para perguntar para algum diretor, coordenador de escola, qual que era o projeto político-pedagógico da escola. E eu lembro que na época eu fazia monitoria num determinado local, e eu lembro que eu falei com, não vou falar qual unidade, mas estava, né, eu já falei, a escola antes é só você concluir, né, lá atrás eu falei de uma escola que eu trabalhei aí, enfim. E aí eu fui falar com o diretor, falei, qual que é o projeto político-pedagógico da escola? Eu estou sendo 100% verdadeiro, vou abrir aspas. Foi assim, ó, o nosso projeto é fazer os moleques arrebentarem. Fecha aspas. Esse era o projeto político-pedagógico da escola. O nosso projeto é fazer os moleques arrebentarem. Quando eu ouvi, eu falei, eu acho que ele não tem ideia do que ele está falando, ele não sabe o que é um projeto político-pedagógico. Que isso parece um lema de guerra, né? É um slogan. Ó, o negócio é o quê? Arrebentar a boca do balão. É isso aí. Bota aí, Paulo Freire está orgulhoso, né? Arrebentar a boca do balão. Esse é o nosso grande objetivo. Cara, é uma coisa curiosa, né? Então é um desafio, porque às vezes está numa instituição que ela nem entende o seu propósito funcional. Isso é uma loucura, porque você chega cheio de sonhos, né? Saiu de casa cheio de sonhos e projetos, cheio de expectativas, coração cheio de esperança. E chega numa instituição escolar que é uma fábrica de currículo, fábrica de diploma, perdão. E esse é um negócio que é difícil de aturar. Para quem gosta de ensinar, gosta de escola, tá entendendo? Gosta de educação, vê isso como uma vocação, como um propósito. Isso é uma coisa difícil. E mais, quem aqui é professor pode confirmar. A sala dos professores e os coques, às vezes, também são verdadeiros divãs. E fora os ressentimentos e as coisas que acontecem. Então, é um desafio. O desafio não é só lidar com os estudantes. O desafio, muitas vezes, também é a própria escola entender o seu propósito. Muitas escolas não têm propósitos bem definidos, não entendem o que propõem. E detalhe, eu falo aqui sem medo, não estou falando de escolas apenas laicas, porque senão a gente fica falando assim, não, as escolas dos outros. Muitas escolas confessionais não entendem muito bem o que estão fazendo. Inclusive, acham que é suficiente afastar estudantes confessionais da realidade do mundo, como se isso fosse uma medida protetiva que garantisse qualquer coisa, qualquer nível de fidelidade no mundo. Que não é verdade. Né? Então, falta clareza, muitas vezes, do que se propõe. Então, a gente tem desafios institucionais profundos, com gestores, com diretores, com coordenadores, né? Com projetos políticos pedagógicos não tão bem arregimentados, além também das dificuldades da sala de aula. A dificuldade de administração do que vai ser ensinado, de lidar com os currículos. Eu não sei quem trabalha em colégio curso aqui, mas dinâmicas de colégio curso são corridas, cada semana um capítulo. Você não desenvolve muita coisa em algumas ocasiões, ou então desenvolve de modo corrido. A ideia é dar conta de simulados. Então, Igor, você está tentando me afastar da educação. Porque você disse que se fosse adolescente hoje, repensaria. E agora está falando essas dificuldades? É porque é melhor encarar a realidade das dificuldades que existem para que nós possamos chegar minimamente preparados para saber com que iremos lidar. Agora, enquanto falo isso, não estou falando isso como favas contadas.
mas como algo que pode ser também o quê? Coletivamente trabalhado e superado. Porque há também iniciativas que conseguem romper com esses paradigmas, que conseguem construir coisas interessantes. Até porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui que quer ser professor só o deseja porque teve algum professor que mexeu com o seu coração em algum momento. É invariável isso, é a experiência universal dos professores. Teve alguém, um dia, que você estava na sala de aula e você pensou no seu âmago, talvez não com essas palavras. Eu quero ser essa pessoa. Aconteceu isso. Então também tem essa possibilidade. Então, aí a gente tem alguns faróis, né, de como fazer. E esses faróis sempre mostram pra gente o quê? Que tem a coisa da interação, da confiança, da socioafetividade, da preparação, né, de um quadro bem feito, da beleza. Beleza é muito fundamental, né? É como se apresenta os materiais, como se desenvolve as coisas. Então, há sim muitos desafios, mas há muitas possibilidades de fazer coisas interessantes, coisas inventivas, coisas que prendem nossos alunos, né? Caminhando já para o final dessa parte inicial e passando para o que eu quero mostrar para vocês, para também não me estender muito nas minhas falas, diante da clareza de que há desafios, eu sempre desejei ter projetos, coisas que eu queria fazer, e esses projetos só foram possíveis quando eu estive na instituição pública que eu estou hoje. Porque antes disso, trabalhando em 5, 6 lugares diferentes, se deslocando todos os dias, tinha dias, não sei se alguém tem dias parecidos assim. Quem vai ter o deslocamento é quem é do Rio de Janeiro. Tá? Vai ter esse deslocamento. Mas eu dava aula de manhã, segunda-feira, em Laranjeiras. Segunda-feira tinha que ser feriado para cristão, né? Mas não é. Segunda-feira de manhã eu dava aula em Laranjeiras. Cosme Velho, melhor dizendo. Segunda-feira de tarde, Leblon. E à noite no Meia. E eu não tenho carro, não tinha carro, não sabia dirigir. Era tudo na base de transporte público. Quem é do Rio sentiu um frio na espinha. Sentiu uma dor no coração aqui. E terças-feiras eu dava aula em Nova Iguaçu de manhã. Nova Iguaçu, galera. De manhã. E à tarde eu estava na UFRJ fazendo pesquisa lá no mestrado. E outros dias também mais. Jacarepaguá um dia. Então, me deslocando muito. Quem não é do Rio talvez não vai ter essa geografia na cabeça, mas quem é do Rio está entendendo o terror que é esse cenário. Né? É muita coisa acontecendo. Então, eu não tinha condições de fazer projetos que eu achava interessante, alguns deles. Né? Algumas coisas eu conseguia, mas Olimpíadas eu conseguia fazer, um outro trabalho interessante de bimestre, mas não conseguia ter projetos como esse que eu tenho agora, que eu vou mostrar para vocês, que é um projeto que eu consegui fazer no Pedro II. Eu comecei esse projeto em 2018, chamado Muito Além de Wakanda. Né? Esse projeto Muito Além de Wakanda veio na esteira dos filmes do Pantera Negra, e eu percebendo que os alunos gostavam do filme e só conheciam a África pelo filme. Então é legal, o filme é bacana, tem uma dimensão futurista, mas eu falei, cara, vou usar isso como forma de projetar um conhecimento para uma África real. Uma África como espaço histórico. E que eu acho que é um desafio também. Muita gente não sabe trabalhar a África, porque ou a África é trabalhada de um modo muito pessimista, ou ela é muito romantizada. Parece que a África é um grande Éden negro, e aí em algum momento a serpente chegou branca e pum. E parece que a África está deslocada das interações, sabe, mediterrâneas, está deslocada das interações do Índico, sabe? E como se fosse Atlântico, a gente não vai nem colocar, porque Atlântico é num contexto moderno. Mas antes disso, o contato índico, o contato mediterrâneo era constante. Essas comunidades estão em interação. Então é preciso conhecer isso. Né? Nem trabalhando na dimensão romântica, né? Que é aquela coisa, tem reis poderosos. Não, verdade, mas vamos pensar como protagonistas históricos, como agentes históricos. Esse que é o ponto importante. E também nem pensar como, olha, nada é feito, todo mundo está parado, que é uma retórica. Também não é funcional e não apresenta a realidade. E eu comecei esse projeto, portanto, pensando justamente nas questões curriculares, nos meus interesses pessoais e no meu desejo, enquanto professor, de fazer uma produção coletiva. E aqui fica uma orientação para todo mundo que está começando a carreira agora. Ou quem está na carreira também já há algum tempo, né? Metade da minha vida é em sala de aula. Estou com 36 anos, comecei com 18. Uma coisa com a qual a gente se ilude é achar que a gente precisa chegar em sala de aula sabendo tudo. Cara, eu tenho que chegar sabendo tudo. Claro, para ensinar 100 gramas tem que saber 1 quilo. Isso é verdade. Isso é fato. E também é verdade que você sempre tem que estar um passo à frente do seu aluno. Eu vou conectar aqui o meu carregador, tá? Enquanto eu falo com vocês. E é verdade que você tem que estar sempre um passo à frente do seu aluno. Por exemplo, na especialização, que eu dou aula, a primeira turma que eu peguei,
Eu não sabia o curso, tá? Eu assumi uma turma de especialização de África medieval e eu não sabia África medieval. Como é que você lecionou esse curso, Igor? Eu sei ler, gente. A faculdade ensina a gente a ler. Ensina a gente a fazer cruzamento de fontes e interpretar as coisas. Então, o que eu fazia? Eu lia o texto da próxima aula, só isso. Eu só estava sempre um passo à frente dos meus alunos. Se alguém na aula 1 perguntasse algo da aula 2, eu não saberia responder. Eu tinha que contar que só eu fazia a pergunta da aula 1. Se fizesse da aula 2, eu estava perdido. Então, assim, eu estava só um passo à frente. Então, às vezes, a gente tem que estar só um passo à frente. E às vezes, não. Às vezes, a gente tem que só construir com os nossos alunos. Quando eu comecei o Muito Além de Wakanda, meu conhecimento de África era muito menor do que é hoje em dia. Mas eu entendi que eu podia produzir com os alunos. Muitas vezes, nós, como professores, podemos fazer um trabalho de curadoria. Até porque, hoje em dia, para passar informação por informação, as mídias digitais e as IAs estão fazendo melhor que a gente. Informação por informação, crua, sabe? O dado, história como quiz, entendeu? História como você sabia que, curiosidade, estão fazendo melhor que a gente. O que a gente está fazendo é produzir com eles sentido de realidade, interpretação de fontes, dados, que é uma coisa importante para nós em todos os níveis, inclusive. Então, eu comecei a produzir com eles essa noção. E aí, qual é a ideia? Era fazer na escola uma amostra, né? Como se fosse uma amostra cultural, um museu dentro da escola. Esse era o propósito. Deixa eu ver se passa aqui. Gravou? Aí. Então, a ideia era uma exposição interativa na escola. Esse era o objetivo, tá? Essa construção visava, portanto, produzir uma exposição interativa sobre o continente africano na escola, né? Além disso, promover conhecimento a respeito da África e suas populações, também desenvolver jogos e interações que possam contribuir no ensino sobre a África, e ao longo de anos desenvolvemos muitos deles, tá? Criar e publicar vídeos relativos às temáticas africanas. E aí eu aprendi a editar vídeo. Quando eu comecei o Para de História, lá em 2017, 2018, eu não sabia editar vídeos. A pandemia me fez aprender a fazer isso. E aí eu comecei a produzir vídeos também, e hoje eu tenho minha página, que é Questão de História. É um outro projeto. É o meu projeto digital, Questão de História. Quem quiser, vai lá no Instagram e eu estou lá disponível, beleza? E aí, então, produzi também. E hoje eu tenho... A minha iniciação científica já mudou de nome, tá? Hoje é Você Conhece a África, que a gente faz vídeos também vinculados sobre isso. Ampliar o papel e o protagonismo estudantil no processo de produção do conhecimento escolar. Então, eles fazem pesquisas, trazem para mim, e eu faço a curadoria. Pô, isso faz sentido, isso não faz. Essa fonte aqui, qual que é a natureza, entendeu? Ajudá-los a pensar historicamente as coisas. Fomentar uma cultura escolar produtiva para além da sala de aula e engajar professores e servidores no projeto e gerar um desejo coletivo de ensinar a África. E aí, o que a gente faz? Aí sou eu, anos atrás, essa é uma das primeiras iniciativas do Muito Além de Wakanda. Os alunos são recebidos no corredor B da escola. Bom, vamos para o início, né? Eu convido os meus alunos a participar. Eles, das minhas turmas, eu tenho 5 turmas sempre, de terceiro ano, geralmente, mas pode ser de outras séries. Eles geralmente aceitam participar. Só uma turma até hoje não quis participar, desde que comecei, que foi do primeiro ano do projeto, uma turma que eu tinha de terceiro ano, que eu já conhecia há 3 anos, inclusive, lá no Pedro II é muito difícil repetir a mesma turma, e eu acho que estavam um pouco cansados de algumas coisas, já não queriam mais, como tinham intimidade comigo, falaram assim, pô, professor, a gente podia fazer algo mais simples? E não participaram. De resto, todo mundo participou sempre. Então, no primeiro trimestre, e isso é o trabalho anual, tá? No primeiro trimestre, a gente pensa em conjunto nos temas que cada grupo vai fazer. No segundo trimestre, eles produzem as interações, jogos, cartazes, escape room, enfim. No segundo trimestre, produz tudo, e no terceiro trimestre, a gente já, com tudo colocado nos corredores, faz marcações de visitas dos alunos e faz visitas guiadas com eles. E a visita guiada é uma dinâmica de feira cultural, sabe? Você fica num lugar parado, quem passa são os visitantes, sacou? Mas o aluno não fica exatamente onde ele produziu, ele pode ficar em qualquer outro lugar. Porque tem muita coisa sendo produzido, são 5 turmas produzindo, né? Então tem muitas produções. Então, uma turma tem que cobrir toda a produção, porque são vários horários, são vários grupos sendo recebidos na escola. Então aqui sou eu, com os alunos, né, recebendo. Aqui foi o nosso primeiro escape room, né, que tinha que cumprir lá as metas. E quem conhece o conceito de escape room está explicado. Quem não conhece, é uma sala da qual você tem que escapar. Tem que pegar pistas na ordem
e escapar dessa sala. Basicamente isso, tá? E também interações, jogos, como vocês podem ver. E aí eu quero... eu não sei se eu compartilhei com som. Eu vou compartilhar de novo, porque eu acho que eu compartilhei sem som. Deixa eu fazer isso aqui. Que aí vocês podem também ver como já apareceu no Futura. E se saiu o som, vocês botam um joinha para mim, tá? Se não botar, eu entendi que não saiu o som. Se a gente tem acesso a um certo tipo de conhecimento a vida toda e não a outros, naturalmente nós vamos ter menos ferramentas. E não adianta a gente, como professor, simplesmente falar para os alunos, olha, a África não é isso. Não, tudo bem, você desconstruir a África é um processo necessário. Né? Olha, a África não é apenas um espaço disso que dizem. Mas não adianta desconstruir e não colocar algo no lugar. Então a ideia é trazer os alunos no início do ano, convencê-los da importância disso. Então o projeto não é obrigatório. Eu falo com eles, se vocês querem deixar algum legado para a escola, vamos fazer isso, porque vocês vão ajudar alguns amigos seus a conhecerem coisas que vocês não conheceram no primeiro e segundo ano do ensino médio. E a ideia era, no primeiro trimestre, no primeiro e segundo são trimestres, né? 3 trimestres. No primeiro a gente faz um grande estudo sobre o que foi a exposição do ano passado. No segundo trimestre, cada grupo produz um cartaz, ou uma interatividade, ou uma oficina. E no terceiro e último trimestre, a gente transforma isso no museu. A gente pega um corredor da escola e coloca todos esses cartazes e interações para que os alunos possam interagir e conhecer um pouco sobre o continente africano, em especial do século V para cá. Alguns momentos a gente puxa um pouquinho para antes, mas de um modo geral é essa a ideia. E aí, no início a gente bota trechos de filósofos europeus do século XVIII, XVII, XVIII, e que têm visões bastante negativas, pessimistas sobre a África e seus povos. E a ideia é que a exposição permita que os alunos façam contrapontos a esse discurso dominante. Então, aí foi a apresentação que eu expliquei para vocês, né? E aqui está, acho que para vocês poderem ver o que rola de fato, né? Você já parou para pensar que existe uma África real, complexa e com uma história rica que vai muito além daquilo que a cultura pop costuma nos apresentar? Wakanda, com toda a sua beleza e simbolismo, é obra ficcional, mas o continente africano é uma realidade pulsante, cheia de diversidade, ancestralidade e contribuições fundamentais para o mundo e especialmente para o Brasil. Foi com esse olhar e o desejo de ampliar o repertório intelectual dos meus estudantes sobre a África a partir dos fundamentos lançados pelas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 que eu criei o projeto Muito Além de Wakanda. Ele vem sendo desenvolvido anualmente desde 2018 nas minhas turmas do ensino médio do Colégio Pedro II, Unidade São Cristóvão, cidade do Rio de Janeiro. O projeto consiste na produção colaborativa de uma grande exposição sobre a África. Eu e meus alunos organizamos tudo e promovemos visitas guiadas para os outros estudantes da unidade escolar. E o objetivo é transformar o corredor da escola num espaço de aprendizado vivo, interativo e diverso que valoriza a presença africana em nossa formação histórica, cultural e social. A organização da exposição conta geralmente com 100 estudantes, enquanto o público visitante é composto por centenas de outros alunos do ensino médio e fundamental, além de professores, técnicos e outros servidores da escola. O projeto compõe a nota anual dos estudantes e é desenvolvido ao longo de 3 trimestres letivos. No primeiro trimestre, os alunos propõem ideias para os materiais que vão produzir: cartazes, painéis, vídeos, jogos, interações ou performances. No segundo trimestre, a produção ganha forma. É hora de construir, montar e organizar os conteúdos que farão parte da exposição. No terceiro e último trimestre, acontecem as visitas guiadas com datas marcadas para receber toda a comunidade escolar. A exposição é bem diversa, contando com informações sobre história africana, cultura, arte, sociedade, além também de ser bastante interativa, uma vez que disponibiliza interações, jogos e até mesmo um escape room. O objetivo aqui não é criar uma imagem romântica sobre a África, até porque, como dito nas diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial,
social e econômica brasileira. O projeto já obteve reconhecimento nacional e internacional. Ele foi pauta no canal Futura, além de tema de palestra na Rice University of Texas. A cada ano que passa, o projeto avança cada vez mais, contando com novas informações e camadas de conhecimento. E tudo isso, inclusive, contribui para a produção e entrega de muito conteúdo nas minhas mídias digitais, nas quais eu exploro justamente tudo que desenvolvemos lá no colégio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado muito além de Wakanda, tanto quanto eu gosto. E aí, para terminar, para mostrar para vocês o interior, né, também da... Aqui eu vou passar esse, porque vocês já viram mais ou menos. Mas queria que vocês vejam dentro do escape room como é que funciona a proposta, para a gente poder terminar a nossa comunicação. E se eu te falar que a gente fez mais um escape room lá no Colégio Pedro II? Esse aqui é o Escape Room Aksum, um dos nomes que foi dado ao antigo reino da Etiópia ou Abissínia. E essa é mais uma das atividades que faz parte do meu projeto para ensinar África na escola, chamado Muito Além de Wakanda. E a ideia desse escape room é que você está no reino de Aksum lá no futuro, no momento onde ele voltou a existir e a prosperar. Só que isso aguçou a cobiça dos imperialistas que fizeram o rei Menelik III de prisioneiro. Sendo assim, cada grupo que entra na sala representa uma espécie de grupamento militar que está ali para libertá-lo da prisão. Para isso, é preciso encontrar as pistas na ordem para decifrar o código que o liberta do cativeiro. Ao entrar na sala, os alunos assistem um pequeno vídeo introdutório e, a partir disso, eles têm 6 minutos para cumprir as tarefas. E assim eles aprendem um pouquinho mais sobre a África e, inclusive, sobre o Ge'ez, que é um alfabeto típico da Etiópia. E para a atividade ficar um pouquinho mais emocionante e agitada, como vocês podem ver, nós utilizamos menos luz e ainda colocamos uma trilha sonora de fundo, que aliás é a mesma música que faz a trilha desse vídeo aqui. E no final, é claro, quem vence recebe um prêmiozinho, todo mundo ganha doce. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todos vocês. Depois a gente pode conversar um pouco mais, fazer, né, a rodada de perguntas que vai ter mais para frente. Mas espero que possa ter aguçado curiosidades, interesses, encarar realidades, mas ver que, apesar dos desafios, também há múltiplas possibilidades do que a gente pode produzir e que pode ser interessante para a gente. Legal? É isso. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite, a presença e a disponibilidade de todos. Eu trago para essa noite uma fala intitulada Ensinar História em Tempos de Inclusão, com o tema Quem pode ser sujeito à história, pensando na inclusão. Vou pedir licença a vocês, eu vou ler o texto que eu escrevi, preparei para essa oportunidade, para que eu não venha me perder na organização e na fala, tá? Então, eu vou seguir com a leitura do texto. Mas antes disso, eu me apresento, pode passar o próximo slide aí. Sou esposo da Daniele, sou pai de 5 filhos, atualmente, Ária, de 9 anos, Alice, de 7, Estevão, de 3, o Zac, de 2, e essa semana nasceu a nossa mais nova filha, Claire, que hoje tem 6 dias. Sou natural do Maranhão, São Luís, Maranhão, onde fiz a minha graduação. Vivo em Porto Alegre desde 2017. Fiz mestrado em História, na área de Teoria. Então, a minha área é a Teoria da História. Também fiz especialização em Educação Especial, que é um tema de pesquisa que eu venho trabalhando paralelamente com minhas outras pesquisas. Hoje eu estou no doutorado em Educação na UFRGS e também, paralelamente, fazendo um mestrado em Psicanálise. Tá? Sou professor na rede estadual do Rio Grande do Sul. Estou numa pequena licença para pesquisa. E tudo isso está correndo, né, junto e paralelo, né, nessa tensão, nesse desafio que é a nossa formação e os nossos percursos. Pode passar o próximo slide. Então, a minha ideia aqui é, partindo vou pegar um pouco a fala do professor Igor, né, trazer um pouco de realidade, e a primeira realidade é que não existem fórmulas mágicas para coisas difíceis, principalmente, né? Então, coisas difíceis, você tem que passar anos e anos estudando, você tem que entender cada parte do processo. Então, a minha proposta hoje aqui é fazer um voo panorâmico, né, uma leitura de sobrevoo. Nada aqui é novidade, eu também não estou inventando nada. A minha proposta é fazer uma virada ontológica no ensino da história, pensando na questão da educação especial. Então, seria sair um pouco desse modelo do déficit do sujeito
para pensar nessa ideia de um modelo de um sujeito que está ligado à potência. Daí eu trago essas imagens aí para provocar um pouco a nossa imaginação. São imagens que eu estou chamando aqui de plataformas de travessia. Tá? Então, diante de nós, temos 3 imagens: um avião acoplado, uma ponte de embarque, um navio ancorado no porto, um foguete em sua plataforma de lançamento. À primeira vista, são apenas realizações técnicas, sinais evidentes do avanço científico. No campo da teoria da história, poderíamos dizer com Jorn Huizen que toda cultura humana produz formas de orientação no tempo, isto é, modos de transformar a experiência temporal em sentido. As imagens que nos acompanham aqui, o navio, o avião, o foguete, podem então ser lidas não apenas como artefatos técnicos, mas como expressões dessa operação fundamental, a saber, a tentativa humana de produzir mediações que tornem o tempo e o mundo habitáveis. Mas se olharmos um pouco mais de atenção, talvez possamos perceber outra coisa. Respostas a uma experiência antiga e persistente, a experiência do limite. Houve um tempo em que o mar se apresentava como abismo, o céu como território inalcançável e o espaço um silêncio absoluto. Não se tratava apenas de dificuldades práticas, mas de uma forma de relação com o mundo. O distante não era simplesmente aquilo que não havíamos alcançado, era aquilo que não se podia alcançar. O horizonte não era promessa, mas fronteira. Ao longo da história, no entanto, essa relação foi sendo lentamente transformada, não por um gesto repentino, mas por acúmulo de tentativas, erros, estudos e experimentações. Foi nesse processo que surgiram plataformas. Pode passar o próximo slide. E assim, o navio não eliminou o mar, o avião não reduziu o céu, o foguete não tomou o espaço, não tornou o espaço menos hostil, mas eles fizeram algo decisivo, tornaram possível habitar aquilo que antes se apresentava apenas como limite. O mar continua profundo, o céu continua vasto, o espaço continua inóspito. O que mudou foi a relação. Talvez você pode voltar lá, pode deixar daquele anterior isso. Talvez seja possível, a partir dessa pequena cena, deslocar o olhar para outro campo que a experiência do limite também se faz presente, o campo da educação, especialmente se falamos da educação inclusiva. Durante muito tempo, e ainda hoje, de diferentes maneiras, certos estudantes foram deslocados exatamente nesse lugar, o lugar do limite, foram colocados nesse lugar. O estudante que, entre aspas, não acompanha, não alcança, que não chega, é frequentemente percebido como aquele diante do qual o ensino encontra sua interrupção. Nós vemos nisso algo familiar, como se estivéssemos diante dele na mesma posição de quem um dia olhou para o mar e disse: daqui não passa. Então, organizamos as nossas práticas a partir de uma pergunta silenciosa: como fazer esse aluno chegar até onde nós já estamos? Mas talvez essa não seja a melhor pergunta. A história das travessias nos sugere outra direção. Não foi o mar que diminuiu, não foi o céu que se aproximou, não foi o espaço que se tornou simples. O que se produziu foram condições de acesso, formas de mediação, modos de relação. Se deslocarmos esse raciocínio para a educação inclusiva, algo se altera de maneira importante. O problema deixa de ser o aluno como limite e passa a se deslocar para as condições que tornam ou não possível a entrada desse aluno em relação com o mundo. No caso do ensino da história, isso significa perguntar de que maneira esse sujeito pode habitar o tempo. Que experiências permitem que ele entre em contato com o passado? Não como algo distante, abstrato, mas algo que pode ser vivido, sentido, apropriado. Tal como o navio não ensina o mar, mas permite atravessá-lo,
O ensino não pode se limitar à transmissão de conteúdos. Ele precisa criar condições para que o sujeito possa entrar em relação com aquilo que aprende. Nesse sentido, a educação inclusiva pode ser pensada como um campo de invenção de plataformas, modos de organizar a experiência, formas de tornar o mundo acessível sem reduzi-los a gestos pedagógicos que não anulam a diferença, mas fazem dela o ponto de partida. Então, o que está em jogo não é eliminar o limite, mas transformá-lo. Não mais como barreira, mas como campo de experiência. E a partir desse deslocamento, se abre a reflexão que segue. Porque, no fundo, a pergunta que nos orienta é simples, mas decisiva. Quem, afinal, pode ser sujeito da história? Então, o que eu proponho aqui, nesse primeiro momento, é fazer esse deslocamento, tá? Pensarmos a inclusão no ensino da história não apenas como um problema pedagógico, mas como um problema ontológico sobre o próprio sujeito da história. Então, partindo de uma perspectiva crítica, podemos observar que a pergunta quem pode ser sujeito da história atravessa a própria constituição da historiografia moderna e se torna ainda mais urgente quando deslocada para o campo do ensino da história. Ao longo do século XIX, sob forte influência do positivismo, da consolidação da história como disciplina acadêmica, o sujeito histórico foi frequentemente concebido como aquele capaz de compreender processos abstratos. Nessa arquitetura do saber, a fórmula cartesiana parece organizar silenciosamente a ideia do sujeito histórico. Penso, logo existo. Precisamos admitir que muitas vezes o ensino da história ainda opera sob uma lógica metodológica de cientista e positivista, que exclui do processo histórico qualquer sujeito que não performe essa racionalidade abstrata. Mas o que podemos entender por pensamento? O que seria pensar na perspectiva de Descartes? E o que pode o pensamento para além da fórmula cartesiana? Partindo desses questionamentos, eu busco um certo entendimento, uma reflexão em Baruch Spinoza. Então, Spinoza, olhando para Spinoza, ele nos ajuda a mirar essa pergunta do que pode o pensamento de Descartes por um outro ângulo. Não aquele que vai falar sobre o que o pensamento conhece, mas sim a partir da potência real de existir e de agir. Porque para o Spinoza não há uma hierarquia direta entre mente e corpo, onde a mente comanda o corpo, onde um é submisso puramente ao outro. Há uma unidade substancial. Ou seja, em outras palavras, é possível deslocar o pensamento do campo meramente representativo para o campo ontológico, afetivo, como nos falou o professor Igor há pouco. Quero com isso dizer, com Spinoza, que é possível mudar o foco do pensamento do que costumamos chamar de, abre aspas, capacidade mental, algo tantas vezes medido por réguas neurotípicas, para o modo como a vida se expressa em cada indivíduo, cada corpo, cada mente. O pensamento não está separado do corpo, ainda estamos aqui com Spinoza. Mente e corpo são coisas radicalmente diferentes, não são tão radicalmente diferentes. Podemos, assim, insistir que cada estado do corpo corresponde a uma ideia. Parece óbvio, mas nós precisamos afirmar. Todo indivíduo, com seu corpo, suas singularidades sensoriais, tem um próprio modo de pensar. E insisto aqui nessas nuances para que nós possamos pensar os sujeitos de inclusão. Tá? Então, existe nesse momento aqui da nossa reunião, do nosso encontro, uma realidade acontecendo. Corpos estão posicionados aqui nos mais diversos lugares. E, diante desses corpos, nós temos movimentos, temos mudanças. Essa mesma realidade pode ser vista de dois modos. Um, corpos físicos em movimento. E dois, como ideias ou pensamentos. Não são coisas diferentes. É o mesmo evento vistos por dois lados. Vamos exemplificar. Se o coração acelera, no plano do corpo percebe-se o aumento do batimento cardíaco. No plano da mente, pode aparecer uma sensação de ansiedade,
uma excitação. Isto é, são dois modos de descrever o mesmo processo. Transpondo isso para a sala de aula, uma agitação motora, um silêncio profundo de um estudante autista, não são comportamentos a ser corrigidos, mas expressões de uma ideia em curso, de um modo de processar o mundo. Cada estado do corpo, voltando, corresponde a uma ideia. Então, isso significa que, para toda mudança no corpo, pode ser, seguindo esse raciocínio, encontrada uma ideia correspondente. E significa também o seu contrário, que toda ideia correspondente pode manifestar algum estado no corpo. Parece, e é em certa medida, algo redundante. Entretanto, é um desdobramento necessário para fundamentar o nosso argumento central, a saber que a compreensão da mente e do corpo como dois aspectos do mesmo processo pode iluminar bastante o ensino da história, quando pensamos, sobretudo, em educação inclusiva, em educação especial. A chave é, então, mudar como entendemos o aprender. Aprender história, portanto, deixa de ser o acúmulo de fatos na memória cognitiva para se tornar uma ampliação da potência de agir do sujeito no tempo. Dito isso, voltamos a Spinoza, para com ele dizer que aprender não é apenas receber informações pela mente. Aprender, poderíamos dizer, é também transformar a maneira como o corpo entra em relação com o mundo. Ou seja, isso inclui percepções, emoções, movimentos, experiências sensoriais, tudo isso participando da formação das ideias. Em termos práticos, para nós historiadores, o que o corpo não sente, a mente não aprende como história. Então, qual a consequência essa ideia traz para a compreensão e prática do ensino da história na perspectiva da educação inclusiva? Na educação inclusiva, parte-se da ideia de que os estudantes têm corpos diferentes, cada um dotado das suas condições particulares. Portanto, eles têm formas de perceber e pensar diferentes. Isso nos coloca em condições de perceber que diferenças cognitivas não são apenas limitações na mente, abre aspas, mas são modos diferentes de organização do corpo e da experiência. E essa percepção muda a pergunta pedagógica. Então, em vez de perguntar como fazer um estudante com deficiência acompanhar o padrão da aula, passamos a perguntar que experiências sensoriais, afetivas, emocionais, corporais permitem com que esse estudante forme ideias históricas. Essa contribuição não fica ainda mais forte quando pensamos que há diferença corporal, uma diferença legítima de pensamento. Portanto, não se trata somente de adaptar o conteúdo, não é sobre reduzir um currículo. Antes, é sobre reconhecer que todo estudante constrói ideias históricas, às vezes mais próxima do cânone, outras não, mas são sempre situadas em uma experiência do mundo. As teorias contemporâneas da cognição incorporada, ou embodied cognition, postulam que a mente não é apenas um processo simbólico de informação. O paradigma inativo, como é chamado por Francisco Varela, envolve corpo, ação e ambiente. Há um deslocamento do modelo puramente cerebral e do corpo apenas como receptor passivo de estímulos. Nesse sentido, propõe-se como alternativa a abordagem que explora o exercício da cognição como resultado da interação entre o organismo e o ambiente, onde conhecer não é representar o mundo na mente, conhecer é agir no mundo. Assim, percepção, ação, corpo, contexto, formam um sistema integrado no processo de conhecimento e de aprendizagem, que não se resume a absorver informações, mas amplia o mundo a partir da interação com o ambiente, construindo significados através da ação
e desenvolvendo conhecimento a partir de experiências corporais. Se a história é o estudo das ações humanas no tempo, como podemos ensinar história, permitindo que esses sujeitos ajam sobre os vestígios do passado? Avançamos para além da biologia e do corpo e encontramos na obra de Jørn Husen uma definição que é o coração do nosso ofício. A história, como uma operação da consciência histórica que transforma a experiência do tempo em sentido. Para o historiador, o passado não é um conjunto de ideias inertes, mas uma herança simbólica que nos permite responder à pergunta: quem somos nós neste fluxo que não para? Para o estudante com deficiência intelectual, por exemplo, o desafio do ensino da história deixa de ser a performance cognitiva e passa a ser a inserção do sujeito no mundo dos nomes e das heranças culturais. Frequentemente, o ensino da história do ponto de vista da historiografia tradicional opera com uma abstração que ignora, antes de entender uma cronologia, que o indivíduo precisa se sentir pertencente à linhagem humana. Aqui, o ensino da história funciona como um ponto de ancoragem. Em um mundo que muitas vezes se apresenta como um caos de estímulos desordenados, a narrativa histórica oferece marcos que permitem ao aluno situar sua própria existência em relação a existências que vieram antes da dele. Husen nos ensina que a consciência histórica é uma necessidade de orientação. Se trazemos a subjetividade para o centro, percebemos que o passado funciona como um espelho cultural. É através do contato com os vestígios, as imagens, os relatos de outros tempos, que os estudantes podem encontrar palavras e símbolos para narrar a si mesmos. O ensino da história na educação especial, portanto, pode oferecer ao estudante uma espécie de quebra-cabeça simbólico, com os quais ele pode construir ou orientar a sua identidade histórica. Dessa forma, fazer história na sala de aula torna-se um ato de reconhecimento. Ao apresentarmos ao estudante de história algo da sua comunidade nacional, da sua cultura, ou de grandes dilemas dos humanos, estamos dizendo que ele não está isolado em sua singularidade. Estamos dizendo que ele faz parte de uma trama de significados que o precede e que continuará depois dele. A inclusão vista por esse ângulo, ela deixa de ser um esforço de normalização para se tornar um compromisso ético do historiador, o de garantir que nenhum sujeito seja deixado de fora da narrativa humana. Ensinar história é, então, em última instância, oferecer ao estudante o direito de se apropriar do tempo, transformando o silêncio do passado em voz que o ajude a habitar o presente com a dignidade de sentido. Se passo para um outro ponto aqui, que eu vou chamar da alteridade como um encontro do eu, sujeito, com o estrangeiro. Uma questão fundamental se impõe. Se enfatizamos a potência própria do estudante e sua forma singular de habitar o mundo, como ele negocia com a alteridade radical o que a história exige? Afinal, a história não é um espelho narcísico. Ela é, por definição, o encontro com o estranho, com o morto, com os corpos, com os restos, com o outro que viveu sob outras leis, sobre outros afetos, sobre outras condições. Então, para resolver esse impasse, ou tentar resolver esse impasse, devemos recorrer novamente a Spinoza. Para ele, nenhum indivíduo existe no vácuo. Tá? Nenhum indivíduo existe no isolamento, mas na capacidade de ser afetado. Existir, para Spinoza, é a arte de compor encontro com os outros. Portanto, o passado não deve ser apresentado ao estudante como um conjunto de dados a serem memorizados, mas como um estranho que o afeta. No caso do estudante autista, por exemplo, a negociação com a alteridade, com o outro,
pode não passar pela empatia convencional, se a gente toma aqui aquele estereótipo clássico do autista, porque há ali condições neurocerebrais específicas que colocam o sentido dentro de uma outra dimensão. Tá? Mas esse estudante pode ter o reconhecimento dessa autoridade a partir de uma ressonância estética ou material. Então, esse outro, esse estranho da história, pode se manifestar na estranheza de um objeto, na dureza de uma lei antiga, ou na cadência de um relato. A alteridade não é um obstáculo cognitivo a ser vencido pela abstração, mas é uma força de afetação que obriga o estudante a se reorganizar. Então, aqui, a didática de Hilsen, a didática que fala sobre a orientação, ganha uma nova camada ética. Por quê? O sentido histórico nasce no momento em que o estudante percebe que a sua potência de agir é tocada pela potência de outros que vieram antes dele. E esse outro do passado não precisa ser compreendido em sua totalidade lógica. Ele precisa ser reconhecido em sua existência. Eu vou fazer aqui novamente uma fala remetendo ao professor Igor, para além de Wakanda. Ensinar história na educação especial é, portanto, promover o encontro entre a singularidade do aluno e a singularidade do passado. Não se trata de fazer o aluno se colocar, entre aspas, no lugar do outro, né, um exercício de imaginação que muitas vezes nega essa diferença, mas de permitir com que esse estudante, a partir do seu corpo potente, faça lugar para o outro. Então, a alteridade histórica, visto sob a ótica da cognição incorporada, é um convite para que esse estudante amplie o seu próprio mundo ao colidir com um mundo que já não existe, mas que deixaram seus restos e as suas marcas. Então, o historiador em sala de aula torna-se um mediador desses choques de alteridades. Ele atua não como um simplificador de conteúdo, seria um erro pedagógico e científico, mas como um curador, até mesmo, de afetos e de fontes. Ele oferece o passado como um campo de encontros, onde o estudante, ao se deparar com o diferente, é instigado a reelaborar sua própria identidade. A inclusão, nesse sentido, é uma via de mão dupla. O aluno é incluído na narrativa humana e a história é incluída na vida desse estudante como uma experiência de alteridade, que vai retirá-lo desse solipsismo, desse isolamento, e vai lançá-lo nessa aventura do tempo compartilhado. Então, o que a gente tem aqui como condição, como possibilidade? Esse encontro com o vestígio, esse encontro com o afeto e com a cultura histórica. Então, ao aprofundarmos a relação, e passo para um outro tópico, entre a didática de Jörn Hilsen e a filosofia de Spinoza, percebemos que a consciência histórica não é uma caixa na mente onde estocamos fatos, mas é uma operação vital de orientação. Hilsen nos diz que a função da história é conferir sentido à experiência do tempo para que possamos agir no presente. Ora, se para Spinoza a mente é a ideia de corpo, a consciência histórica de um estudante com deficiência intelectual, por exemplo, é a tradução em pensamento, da forma como seu corpo é afetado pela duração e pela memória. Nesse ponto, a cognição incorporada oferece a chave de ouro. Se o conhecimento não é representação, mas ação, aprender não é entender, entre aspas, o passado como um espectador passivo, mas atuar sobre o tempo. Essa atuação não é um exercício solipsista, isolado, a história é, por excelência, o encontro com essas alteridades radicais. Então, se para Spinoza o corpo é definido como essa capacidade de afetar e ser afetado, o passado apresenta-se como um corpo estranho, que colide com o presente do aluno. Para o estudante com autismo ou com deficiência intelectual, para citar só esses dois casos, essa negociação com esse outro não precisa ocorrer por uma empatia psicológica tradicional, muitas vezes inacessível para a condição desses sujeitos, mas por uma ressonância com os vestígios. O historiador em sala de aula
medir esse choque. Ele traduz a mudança e a permanência, que são categorias fundamentais do nosso ofício, não como conceitos abstratos, mas como variações de estado. Encarnar o tempo é sentir na pele da experiência a diferença entre o que ainda é e o que deixou de ser, transformando a cronologia em uma topografia de afetos. Em outras palavras, para esse estudante, o tempo histórico deixa de ser uma abstração linear e cronológica, muitas vezes inacessível, para se tornar uma experiência de relação. Então, aqui, já indo para o final, a narrativa aparece como um gesto. Então, a linguagem ela vai se desenhar tanto como uma linguagem do corpo, e essa linguagem do corpo aparecendo como uma escrita do próprio tempo. Então, ao chegarmos à dimensão da narrativa, que Owen Hughes define como uma competência fundamental para dar sentido à experiência do tempo, enfrentamos o último reduto do modelo do déficit. A ideia de que quem não domina a sintaxe verbal ou a escrita formal estaria excluído da produção do sentido histórico. Se aceitarmos com Spinoza que o pensamento é o corpo em ação, precisamos expandir o conceito de narrativa para além do texto. A narrativa histórica é fundamentalmente um gesto corporal. Isto significa que o gesto, o silêncio, a escolha, são, em si mesmos, formas legítimas de alfabetização histórica e produção de sentido, independentes do domínio da sintaxe escrita. A, entre aspas, competência narrativa na educação especial manifesta-se no modo como o estudante se posiciona diante desse resto, desse rastro, dessa fonte, desses objetos históricos. Então, se a história é uma operação que conecta o passado ao presente para orientar o futuro, o aluno realiza essa operação quando expressa uma preferência por um fragmento de memória, quando reage com um estranhamento a uma imagem de outra época, ou quando repete um movimento que evoca uma tradição. Esses não são comportamentos isolados, mas são formas de narrativas incorporadas. O gesto de apontar para uma fotografia antiga, o silêncio atento diante de um relato oral, a escolha de um objeto em detrimento de outro, são atos de escrita do tempo. Neles, o estudante está operando uma síntese. Ele colhe o que veio do outro e o integra à sua própria potência de agir. Então, para o historiador, reconhecer a narrativa como gesto significa deslocar a avaliação do, entre aspas, saber da história, da métrica do enunciado verbal, para a métrica da afetação e da escolha. Dessa forma, a linguagem da história na sala de aula inclusiva torna-se polifônica. O sentido husserliano não precisa de parágrafos para se sustentar. Ele se sustenta na capacidade do sujeito, através do seu corpo, pontuar o fluxo do tempo. Quando o aluno estabelece uma conexão entre lá atrás e o aqui e agora, através de um gesto, ele está narrando. Ele está dizendo que o tempo não é um caos, mas algo que possui marcos de sentido. Ensinar a história, portanto, é oferecer ao estudante um repertório de gestos possíveis. É permitir que ele utilize o material histórico como matéria-prima para a sua própria subjetivação. Ao fazê-lo, o historiador não apenas inclui o estudante na cultura histórica, mas permite que a própria história se redescubra como uma linguagem que, antes de ser escrita no papel, foi escrita na carne e no movimento de corpos, pessoas, sujeitos que ousaram lembrar. A aprendizagem no ensino da história acontece quando o sujeito consegue transformar esse choque do encontro com a autoridade do passado em um incremento da sua própria potência de agir. Portanto, o desafio pedagógico na educação especial é oferecer condições para que o estudante encarne o tempo. Isso significa que o ensino da história deve buscar o que Spinoza chamaria de encontros alegres, situações didáticas que assumem a capacidade do estudante de se perceber como parte do processo maior. A consciência histórica aqui não é a medida da capacidade de reproduzir o cânone historiográfico, mas pela capacidade do sujeito de se realizar na cadeia de gerações e dizer: eu sou porque outros foram.
Então, ensinar história, nessa perspectiva, é um ato de insurgência contra o modelo do déficit. É afirmar que todo sujeito, por mais singular que seja a sua organização neurológica, é um centro de produção de sentido. A inclusão é, portanto, o reconhecimento de que a história não é plena quando abarca todas as formas humanas de habitar a temporalidade. O fio último da nossa disciplina não é exame de datas, mas a garantia de que o estudante possa se orientar no mundo com a dignidade de quem sabe que ele mesmo é um território da história e de desejo dessa história. Para finalizar agora, eu convido vocês a olhar algumas produções, alguns relatos, algumas tarefas escolares, não como meras tarefas escolares, né, mas como documentos históricos de uma experiência singular do tempo, da forma como eu percebi esses estudantes lidando com essas questões que eu tentei trazer aqui. Né? Então, são vestígios de como essa consciência histórica se manifesta no encontro como um rastro. Passa o próximo slide, por favor, Matheus. Então, temos aqui essa imagem de um copo antigo. Essa situação é referente a uma atividade com a turma de sexto ano, um estudante chamado aqui ficcionalmente de Mateus, ele tem 11 anos. A atividade era trazer um objeto antigo para situá-lo no tempo, aquele momento de inserção dos alunos do ensino fundamental, né, no conteúdo da história, no mundo historiográfico. Então, o Mateus trouxe um copo, né, que era um copo de plástico, e ele disse o seguinte, né, que se sempre esteve na casa da avó. E aí entra a questão do detalhe e da ficção. Então, quando eu questionei, né, quando ele foi questionado, ele não conseguiu dizer exatamente de quando era. A ideia era você pegar um objeto e colocar uma datação histórica. Ele só falou o seguinte, ele só repetia que aquilo já estava lá. Essa é a narrativa dele. Então, o que eu percebo, né, a partir dessa conversa com o Matheus? Que o tempo aqui, ele não está organizado como uma linha, né, pronta. Tá? O copo não aparece como algo do passado, mas como algo que simplesmente permanece. Tá? O copo estava lá. Tá? O copo já existia em algum momento. Ou seja, ele está entrando no mundo da cronologia. É uma cronologia imprecisa, mas é um acesso e uma forma de, a partir dessa materialidade, a partir desse objeto, de ter uma inserção nesse mundo da consciência histórica. Pode passar o próximo. Aqui tem um desenho feito por uma menina, eu chamo ela aqui de Ana, do 7º ano, tem 12 anos. Pode passar a próxima. Então, a proposta era representar o trabalho no período colonial. Então, o que a Ana fez? Ela preencheu a folha com uma sequência de ampulhetas repetidas. Todas iguais, alinhadas, sem variações significativas. Em alguma, né, há umas pequenas figuras, né, que ela deu a entender que seriam figuras humanas, inclinadas, como se estivessem presas ali dentro do próprio tempo, né, que está escorrendo na ampulheta. Não tem cenário, não há começo, não há fim, apenas uma repetição. Então, o gesto gráfico não narra o trabalho, que era o conteúdo específico da aula. Ele repete o trabalho. Então, aqui o tempo ele não está passando, ele está se reproduzindo tal qual o trabalho que acontecia no período histórico que nós estávamos investigando. Então, a experiência do trabalho aparece como um aprisionamento em um ciclo contínuo e sem ruptura. Tudo isso em um desenho, tudo isso em uma expressão de narrativa histórica que abre mão da sintaxe, da escrita e da oralidade, da lógica. Pode passar o próximo. Temos aqui um desenho de um aluno que eu chamo de João, é do 8º ano. Estávamos falando aqui sobre a Revolução Industrial, né? E são alunos que não produzem a atividade padronizada, digamos assim,
mas a partir dessa conversa, a partir dessa aproximação, eles foram criando formas de entregar a sua produção. E essas produções sempre foram recebidas, acolhidas, eu guardo, faço alguma conversa com eles ali, e depois vou tentando construir sentido e me aproximar do tipo de experiência histórica que está sendo construída ali. Então, pode passar o próximo slide. Daí eu pedi para a IA dar uma mexida nessa imagem, né, para dar um pouco mais realista. Mas a ideia é o seguinte, né? Então, o João dividiu a folha em duas partes bem marcadas. De um lado desenha uma figura isolada, com o sol, um espaço aberto, com poucos elementos. Do outro concentra várias figuras comprimidas, apertadas, ali próximas, né, uma das outras, né, ao lado de uma estrutura que lembra uma máquina, que lembra um relógio. Há linhas que indicam movimento contínuo, né, quase que automático. A separação é clara, não apenas dois tempos, mas duas formas de vida. O desenho do João ele não explica, ele organiza visualmente essa ruptura provocada pela Revolução Industrial, o antes e o depois. O tempo vai deixar de ser vivido como abertura e passa a ser marcado, passa a ser medido, passa a ser imposto. Próximo slide. Esse aqui é de um aluno, o Manuel. Ele não tem... Ele é copista, né? Escreve ali poucas coisas, mas não tem essa interlocução de escrita e de fala muito desenvolvida. Era uma atividade sobre fontes históricas. Então, a proposta era trabalhar fontes históricas e a produção e organizar 3 tipos de registros com 3 tipos de fontes históricas: escrita, oral e imagética. Na fonte escrita, ele copiou uma frase bíblica: e Deus disse, haja luz e houve luz. Talvez remetendo à memória de que aquilo é uma fonte escrita, possivelmente por ter contato já com a Bíblia. E logo abaixo ele escreve, né, por conta própria: hoje Manuel tomou café. Então, não há uma distinção evidente entre o que é tradição, o que é registro, o que é cotidiano. Para ele, tudo aparece no mesmo plano. Então, na oralidade também ele coloca: eu vi a boate pegando fogo, remetendo ao Boate Kiss. Eu vi as Torres Gêmeas pegando fogo. Então, as experiências são ditas ali como testemunho direto, né, sem essa mediação temporal ou problematização da memória. E na dimensão imagética, ele coloca ali o desenho das Torres Gêmeas, né, em chamas, do lado ali uma figura do Michael Jackson. Não há uma conexão explícita entre os elementos. Então, as imagens ali, elas não organizam uma narrativa histórica linear, mas elas coexistem como marcas de impacto. Então, o que a gente percebe? Que a fonte histórica não aparece como categoria diferenciada, mas como justaposição de registros. O dito, o visto, o copiado, ocupando o mesmo espaço sem uma hierarquia definida. E, se quiser aprofundar, não é o caso, daria para dizer que é uma forma extremamente sofisticada de escrever história. Mas não é essa a discussão para esse momento. Fechando. Então, nos 3 casos que eu tentei trazer aqui para vocês, o que se evidencia não é a ausência de compreensão histórica, mas são outras formas de relação com o tempo, com a experiência e o registro. O Mateus não distingue origem e permanência. A Ana não torna visível a repetição como forma de vida. O João escreve graficamente a ruptura do tempo histórico. O Manuel mistura sem separação, tradição, experiência e registro. Em todos, a história não aparece como conteúdo a ser assimilado, mas como forma de elaboração. Um modo de organizar, ou não, o tempo, o vivido, o narrado. Então, é nesse espaço que a proposta do texto se sustenta. Não ensinar apenas conteúdos históricos, mas exercer uma escuta historiográfica de como o histórico já se manifesta de maneiras heterogêneas, no modo como cada estudante, com deficiência ou não, mas sobretudo aqui da deficiência, da perspectiva da educação inclusiva, como cada estudante escreve, desenha e diz. Então, para encerrar,
Pode passar o último slide aí. Pode passar. Pode passar. Para encerrar, eu digo que a história não é o que aconteceu com os outros, é a ferramenta que permite que cada sujeito, em sua radical diferença, não se sinta estrangeiro no próprio tempo. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. É isso.